Boa noite, a paz seja com você. Vamos iniciar nosso culto neste domingo, domingo de Páscoa. Nós desde já louvamos a Deus por podermos estar participando deste culto, na sua presença, juntamente com os irmãos que nos assistem através do nosso canal, da internet. Então eu quero orar com você neste momento, vamos orar ao Senhor. Ele se faz presente, Ele se faz presente aí com você, Ele se faz presente aqui conosco, que estamos na produção deste culto, que estamos aqui cultuando ao Senhor neste lugar. Então, vamos orar neste momento ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esta noite, te agradecemos, ó Deus, pela semana que tivemos, Senhor, em especial nesta semana em que comemoramos a Páscoa. Ou seja, Senhor, a passagem do Senhor por esta terra, a passagem do Senhor pela morte, a sua ressurreição e vida. E hoje estamos aqui na tua presença, te cultuando, te louvando. Que o Senhor esteja desde já recebendo os nossos louvores, a nossa adoração. Fale conosco através da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu grande amor, por enviar o teu próprio Filho, pela vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário, pela vitória do Senhor Jesus nesta terra, e pelo Espírito Santo que habita em nós, que conduz a igreja no presente momento, com a partida do Senhor. Neste momento entregamos este culto a Ti, em especial de agradecimento ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Desde já receba os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor, este culto a Ti. Alcance também a cada vida que está comigo orando neste momento. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém e amém. Vamos ler um salmo, é o salmo de número 121, é um salmo no qual as nossas Bíblias têm o enunciado dele: Deus, o fiel que guarda, o fiel guarda dos homens. Que diz: elevo os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Seja o que vier a acontecer na sua vida nesta terra, saiba que o Senhor, se você crê e confia nele, Ele guardará a tua vida, guardará a tua alma, guardará você, a tua saída e a tua entrada, como diz, de agora, desde agora e para sempre. Eu convido você a louvar a Deus comigo neste momento. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então, que neste momento você, se você conhece os cânticos que nós vamos cantar, você louve juntamente conosco. Se não, você ouça esses cânticos, esteja na presença do Senhor. Estamos louvando e adorando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, pelo seu ato salvífico diante dos homens, diante do mundo espiritual. Clamamos a Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou
caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, aleluia, clame ao Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. É verdade, creia. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu refúgio em Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Ei, Senhor, cada pessoa conosco, Senhor, através dessa transmissão, ó Deus, talvez não esteja entendendo, Senhor, o que está acontecendo, ó Deus, ó Pai, nós também não entendemos muito bem, Senhor, mas sabemos que Tu és o Senhor que está acima de todas as coisas. Então, em Ti, Senhor, confiamos. No Senhor está a vida. Ó Jesus. E a vida é a luz. É a nossa luz, é a luz dos homens. O Senhor é a luz que dirige, Senhor, e ilumina o nosso caminho. Por isso nós confiamos em Ti. Sabemos que tudo está em Tuas mãos, Senhor. O futuro está em Tuas mãos, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos. Eis-nos aqui, Senhor. Então, tranquiliza os nossos corações, Senhor, com a Tua paz. Ó Senhor, aleluia. Pode tudo passar, Senhor, mas o Teu amor não passa. Aleluia. O Senhor tem um novo amanhã para todos nós, Senhor, para aqueles que creem em Ti, Senhor. Amém.
princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Aleluias, aleluias. Desde o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluias. Tu és o Rei, Senhor, Tu és o nosso Rei. Aleluias. Glórias a
Ti, Senhor. Não há outro. Oh, Te louvamos, Senhor. Te adoramos. A beleza da Tua santidade, da Tua majestade. Glórias a Ti. Tu és Senhor. Confessamos isso. Glórias a Ti. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei
naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh, oh. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Adoramos, Senhor. Tu és Jesus, Reconhecemos Filho de que Tu és Deus. o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, Filho Aleluia. de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Tu és verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo em carne, como homem, e habitou entre nós. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo. Aleluias. E habita no coração dos homens pelo seu Espírito Santo. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amém. Neste momento, eu quero ler o texto que se encontra em Deuteronômio 16, 16, 17, que diz que nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Então, o livro de Deuteronômio, ele ali estabelece as ofertas ao Senhor, lá no Antigo Testamento, com Moisés e o povo que havia saído então do Egito. E é interessante aqui que Deus é apresentado diante de Deus. Deus fala para que Moisés apresente diante dele uma oferta, e uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor. Ou seja, esta oferta era uma oferta de reconhecimento e agradecimento das coisas que Deus havia feito na vida daquela pessoa, muitas vezes até pela própria vida. Então você pode também agradecer a Deus
ofertando. É uma forma de louvor, é uma forma de adoração. Interessante aqui que Deus dá esta palavra a Moisés e diz que nenhum deles deveria se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Ou seja, quando nós nos apresentamos diante de Deus e apresentamos com o nosso ser, com o nosso louvor, com a nossa adoração, é uma bênção, sim, e também é um sinal de louvor e agradecimento ao Senhor. Mas quando nós também colocamos diante de Deus parte daquilo que é parte do nosso sustento, ou seja, um reconhecimento de Deus na sua vida, quando você agradece ao Senhor ofertando na sua obra, onde a sua palavra é ministrada. Então, quando você faz isso, certamente as bênçãos da palavra do Senhor recaem sobre a sua vida. Tanto é que esta palavra que Deus dá a Moisés para que passasse ao povo era uma palavra de reconhecimento e agradecimento de bênçãos recebidas. Ou seja, quando fazemos isso e agradecemos a Deus das bênçãos recebidas de forma concreta, com os nossos dízimos, nossas ofertas, principalmente com as nossas ofertas de gratidão ao Senhor, certamente Deus nos abençoa com toda a sua sorte de bênçãos, conforme a sua palavra. Então, que você esteja com o seu coração aberto para fazer isso, mas desde que seja com o seu coração voluntário diante de Deus. Não por nenhuma necessidade, por algo que você necessite, enfim, que você esteja também com alegria ofertando na obra do Senhor, certamente Ele vai te abençoar. E assim, você querendo estar ofertando neste ministério, no nosso ministério, depois seguirá a nossa conta, você poderá estar fazendo também. Eu quero orar com você que colocou esse desejo no seu coração e que deseja então fazê-lo. Que ao fazê-lo, que ao se tornar concreto isso, certamente Deus, Ele é um Deus concreto que age na vida daqueles que confiam nele. Então confie nele, Ele certamente o fará. Quero cantar um cântico e depois orar ao Senhor, agradecendo pelo sustento, agradecendo porque o Senhor tem nos abençoado com as suas sortes de bênçãos. Então, vamos louvar ao Senhor e neste momento você pode estar se preparando também para estar adorando ao Senhor desta forma. Amém. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor,
Te agradeço, Senhor, pela fidelidade do Teu povo, Senhor. Ó Deus, pelo amor a Ti, a Tua palavra, a Tua obra. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada um que colocou no seu coração, Senhor, o ofertar. Não somente isso, mas tem feito, ó Deus, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Então, que o Senhor esteja abençoando conforme a fé de cada um, Senhor, ó Deus, e conforme a Tua palavra, ó Pai. Também te louvo, Senhor, e te agradeço pelo sustento que o Senhor tem dado à Tua obra. Então, Senhor, te peço que o Senhor esteja nos abençoando de forma a estarmos expandindo a Tua obra cada vez mais. E, ó Deus, fazendo com que a Tua palavra seja valorizada e pregada. Obrigado, ó Deus. Mais uma vez te agradeço. E em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amém, meus amados. Vamos, neste momento, abrir nossas Bíblias no capítulo 19 do Evangelho de João. Vamos estar meditando na sua palavra mais uma vez. João capítulo 19. Verso 38, a partir do verso 38. Evangelho de João 19, a partir do verso 38, que diz: Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Capítulo 19, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao capítulo 20. Então, continuação, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão, seguindo, chegou ao sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a casa. Verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2
anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre, ou meu mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria e anunciou aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Verso 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os te retiverdes, são retidos. Amém. Até aí. Vamos orar mais uma vez, Pai. Te agradecemos pela tua palavra. Fale conosco através dela. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito, é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é um texto longo que eu li desde o capítulo 19 até o verso 38, até o final dele, depois o capítulo 20, do verso 1 até o verso 23. Nós poderíamos ler um pouco mais, mas vamos ficar por aqui. Vou até falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o próprio capítulo 20 e até um pouco do 21. E o que eu queria, aqui encerrando essa série de mensagens que eu venho falando da Páscoa, desde a ceia, ou a penúltima ceia, então, que Jesus toma com os seus discípulos antes desta Páscoa. Na verdade, é a última ceia que Jesus toma com os seus discípulos até chegar nessa Páscoa, porque esta Páscoa Jesus não vai, ele não vai participar da Páscoa, porque ele vai ser o Cordeiro. Justamente a sexta-feira é a sexta-feira da preparação para a Páscoa. Então, nós vemos os sinais de Jesus nesta sexta, sábado e domingo de Páscoa. Ano após ano, vemos os sinais de Páscoa a Páscoa, vemos os sinais de Jesus, e os sinais de Jesus são anunciados todos os anos na sexta, que nós chamamos de sexta-feira da paixão, o sábado, que é aí convencionado chamar o sábado de aleluia, e o domingo, que é o domingo da ressurreição, ou o domingo do ressurgimento, então, de Jesus dos mortos. E o que vem então trazer este texto que nós lemos, e quais então são os sinais que são apresentados de Jesus ano após ano, de Páscoa a Páscoa. Quais são os sinais que Jesus nos apresenta? O primeiro deles é da sexta-feira, onde houve a morte e o sepultamento de Jesus, e a sexta-feira era o dia dos sacrifícios. Houve um sacrifício. De Páscoa a Páscoa é apresentado os sacrifícios, os próprios sacrifícios de Jesus e os sacrifícios por Jesus. Amém? Ou seja, ano após ano, embora muitas vezes a gente não nos dê conta disso, mais e mais pessoas elas vão se
aderir a Jesus, vão crer em Jesus. Então, há mais de 2000 anos atrás, a história de Jesus não é somente uma história, mas é algo que marca a humanidade de forma a atrair mais e mais pessoas para o conhecimento e o reconhecimento deste Senhor, que de fato o é, o Filho de Deus. Jesus, o Messias, prometido por Deus desde as Escrituras, ou da antiga Escritura, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Deus, ele é prometido por Deus para ser enviado ao mundo, trazendo justamente um plano de Deus para o resgate, ou para a salvação, ou para a reconciliação do homem para com Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando nós lemos o texto aqui no final do capítulo 19, onde justamente Jesus tem toda aquela dor e sofrimento, e ele vai ser chicoteado, ele vai ter todo aquele flagelo, ao final, na sua morte, e já na sua morte, então, há algo muito interessante que acontece na sua morte e sepultamento. Aparecem duas figuras, uma que não tinha aparecido até então nos evangelhos, que é de José de Arimateia, que vem a aparecer neste momento. É o que consta. José de Arimateia certamente era um homem de posses, porque ele vai ter um sepulcro novo. Jesus vai ser colocado no sepulcro de José de Arimateia, e no local onde havia um jardim. Então era um local certamente onde alguém de posses deveria ter. E esta figura, que não somente isso, nós vemos que José de Arimateia, ele vai ter uma ousadia, se a gente pode dizer assim, ou uma coragem de chegar até Pilatos e pedir o corpo de Jesus, para retirar o corpo de Jesus, não permitindo que Jesus ficasse ali no madeiro, tendo seu corpo exposto. Ou seja, ele seria tirado justamente porque Jesus não merecia isso. Ele deveria ter um enterro digno. Mas o fato é que há então um reconhecimento de José de Arimateia deste Senhor, deste Jesus. E aí há um sacrifício. Nós vamos entender que há um sacrifício de Jesus, vai haver o sacrifício do próprio Senhor Jesus, que morre por nós, mas há um sacrifício destes dois homens, José de Arimateia, que vai sacrificar os seus próprios bens, que vai sacrificar a sua própria vida, porque até então ele poderia chegar a Pilatos, e Pilatos, enfim, ter uma outra decisão, até mesmo talvez, olha, se ele já foi crucificado, você também vai ser crucificado com ele, que negócio é esse? Enfim, mas o fato é que José de Arimateia, ele se sacrifica, não só isso, mas também ele vai sacrificar a própria Páscoa dele. Sendo judeu, ele e Nicodemos, vou falar um pouco de Nicodemos, eles vão retirar um morto. E segundo a lei judaica, se eles tocassem num morto, uma pessoa morta, eles estariam impuros. E certamente eles não poderiam comer a Páscoa, eles não poderiam participar da Páscoa. Então eles, de certa forma, sacrificam a Páscoa judaica para valorizar a Jesus e a sua própria Páscoa. Olha só, olha que coisa
maravilhosa. Eles sacrificam a Páscoa judaica por Jesus, tanto ele como José de Arimateia, como Nicodemos. José de Arimateia enfrenta a autoridade romana, não só a autoridade romana, mas eles desafiam as autoridades religiosas. José de Arimateia, nós não sabemos muito bem, muito aprofundadamente sobre ele, mas Nicodemos, ele era um dos chefes, uma autoridade também no Sinédrio, junto aos judeus. Tanto é que ele vai, no momento em que Jesus vai ser ali colocado no Sinédrio, antes dele ser colocado no Sinédrio, eles têm uma reunião onde há uma deliberação para matar Jesus, e Nicodemos questiona se aquele homem que ia passar por este processo, que ele deveria ser ouvido, que ele precisava ser ouvido para ter um julgamento justo. Mas, como nós vimos, mas nós lemos no relato bíblico, o fato é que Jesus ele vai sofrer uma pena capital, e num rito sumaríssimo, aí, sem contraditório, sem ampla defesa nenhuma. Ele vai ser, na verdade, ali condenado à morte sem nenhum julgamento pelas autoridades. Mas Nicodemos havia questionado isso. Nicodemos foi aquele que no capítulo 3 de João, ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro à noite com Jesus. Então, tanto José de Arimateia como Nicodemos, eles eram homens que faziam parte ali se a gente pode assim dizer, da elite religiosa da época de Jesus, mas eles tiveram certamente encontros com Jesus, como é relatado no capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus vai dizer que você é mestre em Israel e não sabe determinadas coisas, quando ele fala do Espírito Santo, que é necessário nascer de novo. E o que parece é que Nicodemos, ele nasce de novo, ou ele talvez entenda isso, e ele vai sacrificar tudo aquilo que havia, ou até então ele tinha preservado. Ele, neste momento, juntamente com José de Arimateia, não dão o devido valor, mas eles vão ali pegar o corpo de Jesus para colocá-lo numa sepultura. Talvez possamos entender que eles tiveram ali uma compaixão de Jesus para que ele tivesse um sepultamento digno. Mas o fato é que eles perdem o medo dessas autoridades, ou do que eles poderiam perder. José de Arimateia estava inaugurando o túmulo, que seria um túmulo da família dele, com um homem que havia sido condenado e sido colocado no madeiro, e segundo as escrituras do Antigo Testamento, no Pentateuco, vai dizer que maldito é aquele que é colocado no madeiro, maldito é aquele que é levantado no madeiro. E Jesus, ele é condenado como um criminoso. Algo mudou. Então, de Páscoa a Páscoa, às sextas-feiras, nós certamente vemos muitas pessoas sacrificando muitas coisas por reconhecimento a Jesus. Reconhecimento daquele que morreu, realmente era o Filho de Deus. Uma coisa interessante é que no sepultamento de Jesus, Nicodemos vai levar cerca de 34 quilos de especiarias. Na realidade, a Bíblia cita que seria mirra, é um composto de mirra e aloé. E também eles envolveram Jesus em lençóis. O texto aqui é lençóis. Diferentemente, a palavra lá quando Lázaro fora sepultado, que ele foi enfaixado e ali eram faixas, aqui nesse caso são lençóis. E isso é muito engraçado, é muito assim, é interessante,
porque certamente sem saber, o que eles levam para o sepultamento de Jesus são elementos de núpcias. Os lençóis e a mirra e o aloés são elementos que eram levados nas núpcias para perfumar o quarto do noivo. Isso nós lemos, do noivo, da noiva, isso nós lemos lá, por exemplo, no Salmo 45, lá no verso 8. Nós lemos também em Provérbios, no capítulo 7, verso 17. E então, Jesus ali, ele não estava recebendo, até porque não dava tempo de se passar aquelas coisas todas em Jesus, eles colocaram Jesus rapidamente, mas Jesus estava sendo preparado para como um noivo que vai esperar a sua noiva. E após a morte e a ressurreição de Jesus, a noiva do Senhor vai nascer. A noiva de Jesus, a igreja de Jesus vai nascer com os discípulos. É muito interessante. Então, Jesus já tem o seu, espiritualmente como noivo, o seu lugar preparado. Jesus vai dizer que o seu corpo havia sido preparado anteriormente por uma mulher que derramou sobre a sua cabeça, na verdade Maria, irmã de Lázaro, que derrama sobre a sua cabeça aquele unguento de nardo puro, um perfume muito puro. E ele vai condenar os discípulos, na verdade ali, Judas, Judas Iscariotes, que vai questionar por que estaria desperdiçando tanto, aquele perfume caro em Jesus, mas Jesus vai dizer que o corpo dele estava sendo preparado naquele momento. Então o corpo de Jesus não foi preparado quando Nicodemos e José de Arimateia levam para o sepulcro. Na verdade, ali está sendo preparada o lugar em sentido simbólico do noivo, ou seja, o noivo que vai ressuscitar, ele está e ressuscitou, ele está vivo, esperando a sua igreja, esperando a sua noiva e aguardando a todos aqueles que fazem parte, que são parte da sua igreja, que partem com ele desta terra. Em segundo lugar, nós vamos ver que há também o sacrifício, e o sacrifício do sábado. Não é verdade? Quando a gente fala em sábado ou sabá para os judeus, a guarda do sábado, havia um sacrifício. Havia o sacrifício dos animais, havia o sacrifício das pessoas ficarem nas suas casas, de não fazerem nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de coisa. E é assim até hoje que os judeus guardam, segundo a lei mosaica, o sábado. Mas o fato é que em Jesus nós vemos que houve também um sacrifício deste sábado. O interessante é que em João nós vemos um silêncio. Não há nenhum relato seja de Jesus, de Deus, ou de algum profeta, de alguma pessoa, ou mesmo, como vai ter no relato lá em Mateus, que os principais dos sacerdotes, eles quebram o sábado, eles violam o sábado para pedir para que Pilatos coloque guardas no túmulo de Jesus, porque eles ouviram que Jesus disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, não há em João aqui nenhuma mensagem, nenhuma palavra dizendo que este sábado fora violado. Ou seja, e até o silêncio do sábado fora quebrado. Porque depois disso, a gente já entra no capítulo 20, onde vai ser, que nós lemos, onde nós vamos ver ali a ressurreição de Jesus no domingo, que é o primeiro dia da semana. Então,
é muito interessante que este é o período, o sábado é o período mais longo que Jesus esteve morto. Porque Jesus vai ser enterrado, vai ser morto e enterrado próximo à Páscoa. Então, próximo à passagem do sábado, vai ser ali poucas horas. Eles tiveram que colocado no sepulcro. Então foi pouco tempo, talvez cerca de 1 hora. Eles precisavam se apressar para colocar Jesus no sepulcro e irem para a Páscoa. Então, quando nós lemos que Jesus ficou, ele vai dizer que ao terceiro dia ele vai ressuscitar, ele teria que ressuscitar. Isso não significa que seriam 3 dias de 24 horas, mais 3 dias. Então, Jesus morreu na sexta, poucas horas de iniciar o sábado, mas o sábado ele vai ficar todo sábado. Não há relato em João, mas todo sábado há um silêncio sepulcral, se a gente pode assim dizer. Mas o fato é que esse período é um período mais longo, né? E em que Jesus fica todas as horas da Páscoa. Jesus ele guarda o sábado, ele guarda o período de descanso, ele guarda a Páscoa. Há um significado especial. Ele descansou da sua obra, do seu trabalho. Assim como Deus, lá no Gênesis, vai fazer isso, nós vemos que João traça um paralelo no seu evangelho. Desde o início, quando ele no prólogo vai dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, nós podemos aí entender um pouco do que João tinha em mente, certamente do princípio criador de Deus, onde Deus cria todas as coisas, e Deus vai dizer, haja luz, e Jesus aqui é a luz que ilumina os homens. Mas, no relato de Gênesis, Deus, após criar o homem, criar a humanidade, o homem e a mulher, ele vai descansar. Jesus, ele descansou após o seu trabalho. Que trabalho foi esse? Esse trabalho de restauração e integração, ou reintegração do ser humano no projeto de Deus, instaurando o reino de Deus na terra. Deus criara o homem e a mulher para viverem no jardim. Ali estavam em comunhão com Deus, mas houve uma quebra de confiança deste homem, desta mulher para com Deus, e eles são expulsos do jardim. Jesus faz este resgate, o resgate da confiança de Deus na humanidade, que agora nele e através dele teriam então essa reintegração, esta religação da comunhão plena para com o Pai. Então Jesus, ele esteve todo sábado descansando. A palavra do Senhor diz que, nos Salmos, que Deus é aquele que trabalha enquanto os seus filhos dormem. Então, enquanto há um silêncio de Deus, um aparente silêncio de Deus, há um trabalhar de Deus. Jesus descansou, mas o seu trabalho estava realizado. Então, o projeto de Deus havia sido concluído. O Senhor, no seu descanso, tinha feito a boa obra, a obra de Deus. O sacrifício de Jesus não fora em vão.
E diferentemente dos principais dos sacerdotes, que é relatado no livro de Mateus, violam o sábado. Jesus guarda o sábado. Mas há outros que violaram o sábado por causa de Jesus. Nós vimos José de Arimateia e Nicodemos. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, e não que o homem fora feito para o sábado. Ou seja, o que Jesus vem valorizar é a vida humana, o resgate da vida humana, e não leis que a qualquer custo precisam ser aí feitas ou seguidas, e na verdade muitas vezes violadas a despeito de interesses, como no caso dos fariseus. Mas quando elas são quebradas, assim como com José de Arimateia e Nicodemos, por algo que é em Deus, há um reconhecimento do Senhor neste propósito. Deus tem um propósito maior. O próprio Jesus foi acusado várias vezes de ter quebrado o sábado. Mas de que forma? De que forma? Curando as pessoas, libertando as pessoas, pregando a palavra do Evangelho, da salvação de Deus. Então, isso tudo coaduna justamente com aquilo que vem sendo pregado de Páscoa a Páscoa, vem sendo trazido a começar por Jesus, pelos seus discípulos e por aqueles que de geração a geração são alcançados por este Jesus que morreu e que ressuscitou, ou seja, o domingo. E o que significa o domingo? É o domingo que é o primeiro dia da semana, onde foi o dia da ressurreição de Jesus. Significa que Deus continua trabalhando por aqueles que creem nele. Então, quando nós vemos e lemos no capítulo 20 que Jesus então ressuscita e vai aparecer, não para os discípulos no primeiro momento, Pedro e o outro discípulo que correm para lá, mas vai aparecer para Maria. Jesus ressuscita no primeiro dia e começa com a sua série de aparições, série de visitas. Primeiramente com Maria, no primeiro momento. Nós vemos também que Jesus, ele vai ressuscitar, ele não vai ficar o dia todo do domingo, mas o domingo ele vai aparecer. Nas primeiras horas do domingo, ali para Maria, e depois ao final da tarde do domingo, vai aparecer para os discípulos. Porque o que acontece foi que nós lemos que ele aparece para Maria no jardim do túmulo, onde ele havia ressuscitado, e depois, ao final da tarde, como nós lemos aqui, ele vai aparecer para os discípulos no domingo. Ou seja, o sacrifício de Jesus de Páscoa a Páscoa, todos os anos, ele é válido. Ele está de pé. O Senhor continua a trabalhar e se manifestar e aparecer para todos aqueles que nele creem, que tornam-se seus discípulos, e para os seus discípulos que o invocam dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. O Senhor Jesus é este que está com aqueles que creem nele. E aí nós vemos
neste relato, no capítulo 20, que Jesus aparece em primeiro lugar para Maria. E aí eu tenho uma mensagem, depois se vocês quiserem ouvir, do Quarta com Jesus, entrem na nossa página e vocês vão ver lá quando eu falo mais especificamente sobre a questão do jardim, onde Jesus ele vai morrer no jardim, ele vai ser sepultado no jardim, ele vai ressuscitar no jardim, e aí a questão da mulher ali que eu trago nessa mensagem. O fato é que Jesus então aparece e visita em primeiro lugar Maria. Depois, ao final da tarde, os discípulos, Maria corre para lá, depois de Jesus ter aparecido para ela, corre para lá e avisa os discípulos: olha, o Senhor Jesus, eu encontrei com ele ressuscitou, ele está vivo. E os discípulos ficam apreensivos. Mas Jesus aparece no mesmo dia, no mesmo domingo, ele aparece para os discípulos. Depois o relato continua que 8 dias depois, Jesus vai aparecer para os discípulos, mas de uma forma especial para um camarada chamado Tomé. Porque os discípulos, naquele domingo, haviam se encontrado, haviam sido visitados por Jesus, que estava vivo, ressuscitado. Eles falam para Tomé: olha, Tomé, você perdeu. Sabe aquele negócio? Quando a gente fala assim: olha, perdeu, hein? Você não estava aqui, Jesus apareceu e foi uma alegria tão grande. Mas você, Tomé, vacilou, perdeu. E Tomé ficou para se defender. Ele disse: não, que negócio é esse? Se eu não vê-lo, se eu não tocar lá na sua mão, nos seus cravos, nas marcas dele, eu não vou estar satisfeito. E aí então o relato neste capítulo 20 diz, a gente não leu, né, mas é o restante, você pode ler, que Jesus vai aparecer para os discípulos. Novamente, e ele, a primeira coisa que ele vai dizer ele vai se dirigir a Tomé, dizendo: olha, Tomé, toca na minha mão, põe nos meus cravos. E Tomé vai se negar a isso. E Jesus vai dizer para ele, lá no verso 27, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Ou seja, naquele onde o soldado havia perfurado o lado de Jesus. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. E Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé não ousou tocar. Ele creu em Jesus. E Jesus continua dizendo: disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, de Páscoa a Páscoa, eu não vi Jesus. E muitos antes de mim não viram Jesus, mas eu tive um encontro com Jesus. Muitos depois de mim e nos dias de hoje não veem Jesus, mas pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela sua manifestação. Jesus se manifesta àqueles que creem nele, creem no seu nome, creem na sua palavra, creem que verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ele manifesta a ela. E aí ele vai dizer que felizes são os que não viram e creram. E de fato, eu sou feliz. E são felizes, eu tenho certeza, aqueles que tiveram um encontro com Jesus e têm um encontro com Jesus a cada ano, ano após ano, Páscoa após Páscoa. Jesus não deixa de trabalhar. Jesus vem trabalhando desde o primeiro dia da semana. Por isso que nós cultuamos ao Senhor no primeiro dia da semana. É um dia de trabalho. Um dia de trabalho ao Senhor, dedicado ao Senhor, onde nós fazemos as nossas orações, os nossos cultos, a nossa reverência ao nosso Deus. Claro que todos os dias são do Senhor, mas em especial o primeiro dia. E só um significado
muito grande. O Senhor é aquele que trabalha para alcançar vidas e mais vidas. O Senhor quer alcançar vidas para que elas entendam que este mundo passa, as coisas neste mundo passam, mas Jesus, Ele não passa. A sua palavra não passa. É de eternidade a eternidade. Jesus continua a sua manifestação. Após esse texto, no capítulo 21, que é o último capítulo de João, nós vamos ver algo interessante também, que foi uma outra manifestação aos discípulos. E diz o texto ali que Jesus se manifesta a eles, e já era a terceira vez que Jesus havia se manifestado a eles. Então é uma sequência daqui, onde Jesus, no primeiro dia, na sua ressurreição, depois de ele ter ressuscitado no domingo, ele vai aparecer para Maria Madalena e para os discípulos no finalzinho da tarde. 8 dias depois ele aparece para os discípulos juntamente com Tomé, e depois, numa terceira vez, ele vai aparecer para os discípulos que, apesar disso tudo, não tinham entendido muito bem as coisas, e 5 discípulos com Pedro vão pescar, vão voltar às redes. Jesus vai lá resgatá-los, dizer: olha, eu chamei vocês para algo especial. Jesus nos chama a todos para a sua salvação. Há alguns que são chamados para algo especial na sua obra. Amém? Precisamos entender isso também. Então, este é o Senhor Jesus que continua a chamar pessoas para o seguirem, para serem feitas filhos de Deus através dele, a saber, os que creem no seu nome, como diz João lá no início do seu livro, lá no início deste livro do Evangelho de João. Então, que você não perca este momento. Ainda estamos no domingo. Para nós, ainda é o domingo. A contagem bíblica é um pouco diferente. Procurem aí, se você quiser saber sobre a contagem bíblica, ali porque que é os dias. Mas nós estamos ainda no domingo. Você pode ter este encontro com Jesus. Seja você já um discípulo, seja você aquele a quem nunca teve o interesse, já ouviu da sua mensagem, mas agora despertou no seu coração esta vontade de ter comunhão com Ele, crendo que Ele é o Senhor, que ressuscitou, que Ele existe, que Ele se faz presente na vida daqueles que creem que Ele é Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que está vivo, ressuscitou e veio nos resgatar, dando-nos uma vida e vida definitiva ou eterna nele, além desta vida, nesta vida, já com Ele, com a alegria do seu Espírito Santo em nós e após essa vida com Ele. Então, eu quero orar com você. Seja você que já é um discípulo, mas às vezes voltou a pescar como os discípulos, não estão entendendo muito bem o que o Senhor quer na sua vida, volte-se para Ele. Você que esperou tanto o Senhor, ou enquanto teve encontro com Ele, você não largou, assim como Maria, assim como outros discípulos. O Senhor quer te dar algo novo para a tua vida. E você que nunca teve encontro com Ele, Ele é real. Você pode ter um encontro com Ele. Então eu quero orar com vocês neste momento. Senhor, eis-nos aqui diante de Ti. Vemos que na Tua morte, no Teu sepultamento e na Tua ressurreição, o plano de Deus, Ele se tornou completo e pleno. Sexta, sábado e domingo, que marcaram a história. Senhor, toda a sua obra, sim, marcou a história, mas o ponto culminante, Senhor, do teu sacrifício e da obra realizada pelo Senhor foi justamente na sua morte, na sua ressurreição por toda a humanidade. Senhor, alcance esta vida que ora comigo neste momento, que fechou os olhos, e talvez, Senhor, nem saiba orar.
E orar é simplesmente falar contigo, mas se o seu pensamento já está se voltando para ti, que o Senhor esteja, Senhor, tocando neste coração, que o teu Espírito Santo como um bálsamo, ó Senhor, alcance esta vida, derramando em todo o seu ser a sua presença, a sua paz maravilhosa, o seu conforto, o seu consolo. Tu és Deus verdadeiramente. Ó Deus, estes meus irmãos, Senhor, este meu irmão que está um pouco confuso com tudo que isso está acontecendo, que o Senhor dê a ele a segurança em Ti, que ele creia na Tua palavra, que ele creia no Senhor, que ele se volte para Ti, naquilo que Tu, Senhor, para aquilo que Tu chamaste a cada um, para ser em primeiro lugar, Senhor, filhos e filhas, Deus, Tua, Senhor. Ó Deus, ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja alcançando esta vida também, Senhor, que está aos Teus pés, que Te ama tanto, quer mais de Ti, que o Senhor dê mais a ela, Senhor, porque Tu és, Senhor, infinito, Tu és, sim, ilimitado, não há limites para o Senhor, somos limitados, este mundo é limitado, tantas coisas que nos limitam, um pequeno micro-organismo, Senhor, no qual nós não vemos, limitou e tem limitado quase o mundo todo, mas o Senhor ultrapassa os limites e podemos, Senhor, estar na Tua presença e sentirmos algo que vai além do que experimentamos neste mundo. Este é o Senhor que nos resgatou e quer resgatar pessoas e vidas, porque este é o propósito do Senhor, de trazer ingressantes para o Teu reino, Senhor, dia após dia, Páscoa após Páscoa. Senhor, muito obrigado por esta Páscoa. Senhor, diferente do que nós já vivemos até agora. Senhor, mas certamente com a Tua presença. Senhor, a Tua presença não é invalidada por estarmos, ó Deus, separados fisicamente. Porque o Senhor se faz presente, eu Te agradeço, Senhor, eu Te agradeço, ó Deus, eu Te agradeço por cada um dos meus irmãos e irmãs, pessoas que estão comigo, orando neste momento, que celebraram a Páscoa, que reconheceram e reconhecem de alguma forma que Tu és este Senhor. Então que o Senhor esteja abençoando, esteja se manifestando a eles. Eu oro e Te agradeço e Te peço as Tuas bênçãos e o Teu manifestar nessas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome, Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, meus amados. Nós chegamos ao final do nosso culto e eu agradeço a você que esteve presente conosco, a alguns irmãos que nos ajudam aqui na transmissão. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, ajudam nos louvores, a irmã Tereza, a irmã Maura, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa e todos que estão nos assistindo nessa noite. O Senhor é o Senhor da Páscoa. O Senhor é o Senhor do universo. O Senhor é o Senhor deste planeta e do nosso universo. Então creia, Ele vai se manifestar a você. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, demonstrando que Ele está trabalhando nas vidas que creem nele. Então, eu quero me despedir neste momento, orando com vocês também, uma oração final, e orando pelo nosso país, orando por essa situação toda na qual nós estamos vivendo, pedindo também pela sua semana. Na semana nós teremos nosso culto na quarta-feira, Quarta com Jesus, às 22 horas, ao vivo pela internet. Temos os nossos cursos também acontecendo pelas redes, pela internet. Então, você que tem o desejo de estar conosco, esteja. Nós certamente teremos o prazer de tê-lo conosco. Mais uma vez, vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor. Pai, eu quero neste momento orar a Ti, ó Deus, pedindo
Senhor, pelo nosso país, ó Deus, pelo mundo todo, ó Pai, mas em especial pelo nosso país, pelos nossos governantes, ó Deus, por aqueles que estão atuando, ó Deus, nas frentes da saúde, ó Deus, que o Senhor continue a fortalecê-los, que o Senhor fortaleça, Pai, a todos aqueles que estão em meio a esta luta que nós estamos passando, ó Pai, que seja, Senhor, de tal forma combatido para que vidas e mais vidas sejam aí preservadas, ó Pai, para que venham também, Senhor, essas vidas que passaram por este momento, que elas entendam, Senhor, que Tu és, Senhor, que elas venham a ter um encontro contigo. Pai, eu te peço também por cada vida, mais uma vez, que ora comigo, Senhor, por cada família, ó Deus, por cada lar representado neste momento, ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo nos próximos dias, conduzindo os governantes, ó Deus, o que será aí do futuro, Senhor, do nosso país, do nosso estado aqui neste mundo. Te louvamos porque o Senhor nos dá a certeza da salvação contigo, ou seja, se estamos com o Senhor aqui e temos a Tua presença que nos conforta e nos consola, Senhor, é fato, Senhor, que estaremos contigo também com este mesmo sentimento, Senhor, onde o Senhor estiver, onde o Senhor está. Ó Deus, então despeça-nos em paz, sê conosco, ó Deus, embora essas lutas que estamos tendo, que temos, ó Deus, que a Tua vitória seja com cada um dos Teus filhos e filhas, seja, Senhor, com aqueles que lutam, Senhor, com esta enfermidade, ó Pai, e que estão passando por essas dificuldades também, ó Deus, que o Senhor seja com eles, dando a recuperação por completo. Deus, colocamos diante de Ti aqui, mais uma vez, o pastor Sócrates de Oliveira, Senhor, que está também no hospital, ó Deus, ali foi atingido pelo vírus, ó Deus, ele, Senhor, que é executivo da nossa convenção batista brasileira, ó Deus, que o Senhor esteja com ele, Pai, fortalecendo o seu organismo, ó Deus, para que ele saia vitorioso desta batalha. Nós cremos em Ti, ó Deus, ele está sendo assistido pelos médicos, ó Deus, temos notícias, ó Pai, mas que o Senhor esteja fortalecendo também a toda a sua família, esposa, filhas, ó Pai. Ser ali com o Teu servo e outros demais servos, Senhor, servas que também estão enfrentando esta luta. Pai, ser conosco. Continue conosco, nós Te louvamos por tudo e acima de tudo Te louvamos pelo Teu grande amor para com aqueles que creem em Ti. Fica conosco, fica com o Teu povo, eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Ainda com seus olhos fechados, erga suas mãos ao Pai, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.